Já pensou se existisse um investimento tão seguro quanto o Tesouro Direto e que tivesse rendimentos do dobro da inflação? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar o porquê que eu tenho esse investimento. Eu sou Nathan Altini, educador financeiro e investidor há mais de 11 anos e você está no canal De Grão em Grão. A gente esteve um pouco afastado aí das redes sociais, mas era por um bom motivo. Eu estava me especializando, então eu estava fazendo uma pós-graduação em educação financeira e em gestão, lá em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro. E hoje estamos voltando a gravar os vídeos e vamos falar sobre investimentos com alta rentabilidade. Será que eles existem? É um sonho de todo investidor ter um investimento que tenha um alto rendimento com um baixo risco, né? Mas devido à relação risco-retorno, isso é praticamente impossível, já que essa relação é diretamente proporcional. Ou seja, se você quer rendimentos altos, você vai ter um risco maior. Se você quer um risco menor, você vai acabar tendo rendimentos menores. É por isso que na renda variável, pela imprevisibilidade e alta volatilidade, você acaba tendo no longo prazo um retorno maior, isso dado ao seu risco da imprevisibilidade. Já a renda fixa, por ela estar atrelada a um prazo e também a um indexador, você acaba tendo mais previsibilidade e é por isso que ela tem um risco menor, mas os seus retornos também são menores. Mas e se eu te dissesse que eu encontrei um investimento com altos retornos e baixo risco? Sim, esse investimento existe. E eles são chamados de ativos judiciais, ou também conhecidos como precatórios. Nathan, o que são precatórios? Eu vou deixar aqui para você a definição. Conceito de precatórios é quando uma pessoa ou empresa processa o poder público e ganha uma indenização. O documento que formaliza isso é o precatório. Mas de uma forma prática, eu vou falar para vocês como é que eu conheci os precatórios e como é que eu vi isso na prática. Bom, na minha cidade, o prefeito decidiu que ia ajudar a construir uma avenida para ter menor trânsito, né, para agilizar, a Avenida Leste-Oeste, que era para unir um ponto da cidade ao outro, que era muito congestionado, as pessoas tinham que fazer uma volta muito grande. Mas para a construção dessa avenida, o prefeito ele tinha que desapropriar algumas casas que passavam justamente naquele itinerário onde seria construída a avenida. E aí, um conhecido meu que morava naquela casa onde ia passar, ele foi desapropriado dali. E aí teve um contrato com a prefeitura que iria indenizá-lo. Acontece que mudou de governo, mudou de prefeito e aí aquilo gerou um processo. Ele teve que sair de lá e não estava recebendo aquele valor por ter saído daquela casa. E aí ele gerou um processo contra a prefeitura, contra o Estado, para que ele recebesse aquele valor indenizatório referente à casa de onde ele saiu. Esse processo é um processo que a gente chama de precatório, porque é em cima de uma dívida contra o Estado. Bom, foi esse caso que eu vi na prática que eu fui conhecer o precatório. Mas existem vários tipos de precatórios. Eu não vou entrar aqui em detalhes de quais precatórios existem, porque a finalidade aqui é apresentar para você como funcionam esses investimentos. Precatórios existem para pessoas que processaram o governo, seja porque ele taxou que você pagava um certo imposto e de repente esse imposto não existe mais e continuaram cobrando de você, então você vai processar o Estado por essa taxação que estava ocorrendo e você vai ter que receber uma indenização, vai receber de volta. Então isso gera um precatório. E existem precatórios alimentícios, existem precatórios em cima de salários, tem vários tipos de precatórios que eu não vou entrar no mérito aqui. Eu só quero que você entenda como isso acontece, que basicamente é você processar o Estado, a prefeitura, ou seja, é você processar o poder público. Definido então o que são precatórios, se você entendeu o que são precatórios, eu vou pegar aqui algumas anotações de algumas perguntas que me enviaram lá no Instagram ou até mesmo no TikTok. Quando eu comecei a falar de precatórios, eu invisto em precatórios desde 2018, então para mim não é uma novidade, não é algo que começou agora, como você pode ter visto em outros canais, mas eu já invisto e tenho precatórios. O precatório, ele é bom no seguinte sentido, porque a pessoa que tem o precatório, ela pode vender o precatório.
Então essa é a primeira pergunta aqui. Como um precatório ele vira um investimento? Bom, acontece que a pessoa que tem um precatório, ela tem uma dívida que tem que pagar para ela. Normalmente alguns escritórios de contabilidade ou até mesmo judiciais, eles estão à procura dessas dívidas para tentar negociar com a pessoa que tem o precatório. Porque a pessoa, às vezes, que tem esse precatório, ela precisa do dinheiro para agora. Ela não tem tempo para esperar o Estado pagar para ela. Então, ela aceita propostas. Então, imagine que você tem um precatório, como eu falei do caso anterior, da casa que valia 250 mil reais. Esse era o direito do precatório que ele tinha. E aí, conforme aconteceu nesse caso, chegou uma empresa para ele e ofereceu 200 mil. O precatório valia 250 mil, eles falaram, a gente vai te pagar 200 mil agora e você passa o precatório para nós, para a empresa. E aí na época ele já estava um pouco endividado, porque ele tinha saído daquele local e foi todo um transtorno, ele aceitou a compra dessa empresa. O que acontece a partir daí é o que vira o investimento. Vejam que já tem um deságio, né? A pessoa comprou o precatório que valia 250 mil e a pessoa pagou 200 mil, ou seja, você já tem um valor agregado aí de 50 mil. Mas não é só isso que acontece não. Normalmente, esses precatórios, eles podem gerar juros de mora, ou seja, quanto mais tempo o governo deixa de te pagar, mais ele está rentabilizando. E hoje, como nós sabemos que a Selic está muito alta, está em torno na casa dos 2 dígitos, ou seja, cada mês que passa que o governo não paga está crescido de juros, ou seja, não mais valeria só 250 mil. E aí, para encurtar essa história, que foi um fato real, a empresa acabou lucrando aí cerca de 320 mil. Então, olha o quanto de juros e o quanto que essa empresa recebeu em cima de um precatório que ela pagou 200 mil. Praticamente, aí 50% ela lucrou em cima desse precatório. Então, um precatório ele vira investimento quando uma empresa ela toma esse precatório, compra de alguém um precatório de forma mais barata e depois ela recorre ao Estado, processando ainda mais para que esse precatório saia mais rápido e recebe em cima disso. Ok, qual que é o risco disso, Nathan? Qual que é o risco de você comprar um precatório? Bom, primeiro você tem que entender que você não pode sair por aí comprando um precatório em qualquer lugar. Ele não existe aí em uma corretora, ele não existe aí em qualquer lugar para você adquirir, não tem no banco. Existem empresas especializadas em precatórios e aí você tem que tomar alguns cuidados, porque você pode estar tomando um golpe. Eu invisto em precatório através da Rush, que é uma empresa confiável, que é a empresa de investimentos alternativos aqui na América Latina. Eu já fiz outro vídeo aqui falando sobre royalties musicais, é a mesma empresa. E o risco é você não receber no prazo. Então, na verdade, quando eu falei que você pode estar recebendo juros, o prazo ele pode aumentar, mas você vai ter maiores rendimentos. Então, de certa forma, se você não precisa desse dinheiro, se você realmente é um dinheiro voltado para investimento, quanto maior o prazo, mais você vai estar ganhando. Então, para o investidor, isso não chega a ser um risco, mas ele acontece. Ou seja, se você comprou um precatório que está previsto para 2 anos, pode ser que ele leve 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses, ou até mesmo 3 anos. Mas você vai receber esse 1 ano a mais com maiores juros. Então, ou seja, você vai ter um retorno maior. A outra pergunta é, tem garantia? Não. O precatório ele não tem cobertura do FGC, ele não tem garantia. Mas o Tesouro Direto também não tem garantia, ele não tem cobertura do FGC. Mas quem que paga o Tesouro Direto? É o Estado, é o governo. A mesma coisa acontece com os precatórios. O precatório é uma dívida do governo com quem adquiriu o precatório. Então, a gente sabe que o Tesouro Direto é o investimento mais confiável do país. Então, tomando por paralelo, nós temos que o precatório também é um investimento confiável, uma vez que quem está te devendo é a União. Entretanto, você tem que tomar alguns cuidados. Você precisa entender que tem precatórios que já passaram por aprovação e estão esperando na fila de pagamento. Esses precatórios normalmente são mais procurados e mais visados, porque eles já estão na fila de pagamento.
E é por isso que você tem que entender que a Rush, quando ela escolhe os ativos de precatórios, ela já pega os precatórios que estão na fila de pagamento, porque aí ela já tem certeza que já houve todo o processo, o juiz já decretou e a pessoa vai receber. Então ela não compra qualquer precatório aí não. Essa garantia é apenas pelo governo e o risco ele diminui. É seguro? Bom, temos que tomar cuidado, né? Como eu falei, mas os precatórios que eu compro pela Rush, eles têm essa garantia que já estão na fila de pagamento. Então, a Rush, ela pega os precatórios, ativos judiciais, ela forma uma cesta. Então, às vezes não é só um precatório quando você compra lá o ativo com a Rush. Você vai comprar 2 ou 3 precatórios, até mais, que estão dentro daquela cesta e vão te trazer aquela rentabilidade. Então isso também traz segurança, porque de certa forma eles equilibram ali aquele pagamento. Onde investir? Bom, atualmente hoje a gente só tem uma plataforma que faz esses investimentos alternativos aqui na América Latina, que é a Rush Capital, que é onde eu invisto os meus investimentos alternativos, é onde eu tenho meus investimentos alternativos. Então hoje você só tem o aplicativo e o site da Rush, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como é que funciona. A partir de que valor você pode estar começando a investir em precatórios? Bom, normalmente os investimentos da Rush, eles têm um valor mínimo para você começar, tá? Quando eu comecei na Rush, o valor mínimo era R$25 mil, isso lá em 2018. Hoje o valor mínimo é de R$10 mil e uma vez ou outra aparecem outras oportunidades. Então, mês passado eles abriram a oportunidade de até R$1.000. Então, você tem que ficar de olho ali no site. Por isso que é interessante que você se cadastre, receba os e-mails das oportunidades e da rentabilidade que vão ter esses investimentos, porque eles não aparecem assim toda hora. Eles são buscados, processados e como a Rush ela faz uma peneira ali dos melhores investimentos, ela vai selecionar quais vão ter maiores investimentos e vão ter um prazo menor para estar te pagando. Agora, eu acho que são essas as perguntas. Eu vou passar aqui para o site, eu vou gravar a tela e você vai me acompanhar aí com o site da Rush. Então, vou abrir aqui o site da Rush para você tá conhecendo. O site da Rush é esse aqui. Eu vou deixar o link para você aqui na descrição, para você não está acessando um site errado aí. Então vou deixar o link aqui na descrição. Eu vou deixar também um link de um e-book que explica como funcionam os ativos judiciais aqui na descrição. Então aqui na página inicial, né, da Rush, a gente tem a entrada, começar agora. Você clica aqui em oportunidades. Em oportunidades você já vai ver aqui todas as operações. Então aqui tem esse CCB. Aqui em cima você pode ver pré-reserva, os ativos judiciais, oportunidades tem arte, empresarial, biotecnologia, cripto, ou seja, bastante ativos aqui. Clicando em ativos judiciais, né, você vai ver aqui, carteira de precatórios paulista 35/2022, uma rentabilidade de 20,84% ao ano. Tá? Se a gente levar em consideração a Selic, que está 13,75%, tá aí bastante acima. E aqui nós temos ainda uma outra oportunidade de precatórios. Eu vou deixar o link aqui também na descrição dessa oportunidade aqui, carteira federal, 221,5% do CDI. Você tem noção do que é isso? Ou seja, no Nubank, que rende 100%, seria o dobro mais 21,5% do que rende lá no Nubank, tá? Bastante diferença, o dobro do que está rendendo aí para quem deixa o dinheiro parado lá. Então aqui ele dá as informações, você pode se cadastrar aqui e receber a lâmina do investimento. Essa lâmina, pessoal, é onde vai constar exatamente quais precatórios vão estar nessa carteira, os prazos, de quem que é esse precatório, ele vai dar todas as informações e vai dar também as informações de como vai ser as hipóteses, ou seja, a situação de melhor hipótese, numa situação quanto ela vai pagar, numa situação ideal, que aqui é o 221,5% do CDI, que é o que ele está prometendo aqui, e numa situação de pior hipótese ali, se não chegar a atingir esses 221%, quanto que ele vai pagar. Isso vai estar tudo na lâmina, então ele vai dar essas informações para você. E aí você pode se cadastrar aqui nesse link mesmo aqui nessa página,
ele dá outras informações aqui, ó, são precatórios fora da PEC, com possibilidade de isenção do imposto de renda. Então isso aqui, para quem não sabe, você tem isenção até R$35 mil de lucro. Então, ou seja, para você ter mais ou menos aí R$35 mil de lucro nessa operação aqui, por exemplo, você teria que investir, ali acho que uns R$120 mil. Se você investir R$120 mil, você vai ter um lucro ali de mais de 35 mil, aí você vai ter que declarar. Se você colocar abaixo de 120 mil aí, é bem provável que você tenha isenção. Então, se você for colocar aí o valor mínimo aí, que é aqui, ó, aporte mínimo de R$10 mil, você não vai pagar nada. Até cento e poucos mil você não vai pagar. Ele dá aqui que são máximo de 70 investidores, tá? Então, quem assim como eu vai pegar, vão ter mais 69 vagas aí. Duração 16 meses, tá? E a correção pela taxa Selic. Ou seja, se esse prazo ainda extrapolar de 16 meses, a cada mês que extrapolar você vai ganhar a Selic, ok? Bom, pessoal, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Espero que a gente tenha atendido aí as suas dúvidas e você tenha entendido como funcionam esses investimentos. São oportunidades que você não vai ver muita divulgação por aí, poucas pessoas conheciam. Em 2018 para cá, eu tenho buscado falar bastante sobre investimentos alternativos. Eu falo mais no TikTok e no Instagram, agora que a gente está falando aqui no YouTube, mas a partir de agora que você está conhecendo essas oportunidades de investimento, você pode chegar até mim, tanto pela página aqui do YouTube, quanto lá no Instagram, no TikTok, no Twitter, onde você nos encontrar. É só questionar e perguntar mandar suas dúvidas para a gente. Então, dou para encerrar aqui esse assunto. Se você tiver mais dúvidas ou quiser conhecer sobre ativos alternativos ou ativos que eu invisto e serviram para me ajudar na minha independência financeira, mande aqui nos comentários que a gente pode estar usando a sua pergunta para um novo vídeo e estar trazendo aqui a nossa visão sobre esses ativos. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de curtir e de seguir a nossa página. Até a próxima!